Saudável, um programa que fala de saúde de forma leve, descontraída, agradável, mas com bastante conteúdo. E hoje vamos falar de uma saúde que nos traz poder, nos traz encantamento, uma saúde que diverte, que levanta o astral, com um mato-grossense, mas já com coraçãozinho goiano, que vem encantando as pessoas por onde passa. Gente, vocês não têm noção, são 122 mil seguidores em 60 dias. Estamos aqui com Christopher Gomes, que vem encantando a todos na internet com suas receitas deliciosas e com muito bom humor. Christopher, bom absurdo ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui com vocês. Christopher, prazer enorme, né, você atender a nosso convite, e estamos aqui morrendo de curiosidade como é que pode uma pessoa com um fã-clube tão grande em tão pouco tempo, e gastronomia, né? Gastronomia é seu forte. Olha, é uma pergunta que nem eu sei te responder, eu não sei como que isso aconteceu tão rápido. Eu estava em casa um dia, resolvi gravar umas receitas para passar o tempo mesmo, para aliviar a mente, né? Trabalho, muita correria. E aí eu postei a receita e a primeira, poucas pessoas viram e tudo mais, eu continuei fazendo. Aí menos de um mês depois, a primeira receita viralizou. E aí hoje ela tá com 10 milhões de visualizações. Uau! 10 milhões de visualizações no TikTok, gente. Isso. No TikTok ele já tem quase 700 mil seguidores e no Instagram 122 mil seguidores. Mas explica pro pessoal que tá em casa, como é que um engenheiro civil mato-grossense que mudou para Goiânia e agora tá trabalhando com comida. Com comida. Isso. Como é que foi essa transição? Conta pra gente. Olha, eu sempre cozinhei. Desde pequeno eu sempre cozinhei em casa, sempre ajudei minha mãe, meu pai. Meus pais cozinham muito bem também. Os meus irmãos cozinham muito bem. Então, sua mãe foi uma referência pra você? Sim, com certeza. Tá. Meus pais, na verdade, são minha referência de tudo, né? De vida, de cozinha, de tudo. São os meus pais. E eu comecei a cozinhar. E eles cozinham também? Cozinham muito bem. Inclusive, por exemplo, uma das receitas que mais viralizou até hoje foi de um pudim de laranja. Eu aprendi com meu pai. Então, e a torta de bombom... Mais que a de picanha? Peraí. Pudim de laranja... Pudim de laranja. Porque a pessoa que nos ajuda fez um pudim de laranja outro dia, disse que viu na internet e eu amei. Olha só como esse mundo é pequeno. Provavelmente que legal. Ela viu na minha página. E agora lá em casa todos os pudins... antecedeu, né, ao entrevistado. Já pensou nisso? E você sabe assim, é meu fraco. Pudim minha receita não oferece. Sério? Não, porque nunca vai ver eu recusar, né? Aí quando eu vi, não, pudim de laranja, eu falei, mas estranho, né? Nunca vi falar. Novidade. Aí ela fez, eu amei, e desde então só se faz pudim de laranja lá em casa. Essa eu fiz no Dia dos Pais, até pra homenagear meu pai, né? Isso, E aí, se eu não tô enganado, no TikTok ela tá com uns 3 milhões de views, mais ou menos. Caramba, obrigado. Obrigado, porque realmente tá uma delícia. Não, e assim, eu conheci o Christopher através de uma amiga que a gente tem em comum, e ele já encantou o Lucas lá em casa. O meu filho caçula, ele gosta de cozinhar, e ele sempre fala lá em casa assim, mamãe, vamos fazer a receita do Christopher, bom absurdo? Porque ele fala aqui pra gente o seu jargão, fala. Bom absurdo. Ah, não, mais animado que você, mais animado que... Não, mas realmente, cozinhar é muito bom, é algo que, pra mim, é uma terapia. A cozinha, pra mim, é uma terapia. Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu tento desligar do mundo e concentrar naquilo ali. E eu acho realmente que a comida, ela tem que ficar bom absurdo, senão não dá certo, né? Tá errado. E normalmente você cozinha, você tem restaurante ou é só mesmo para gravação, para amigos? Como é que funciona? Não, eu só cozinho em casa, só para família, amigos e pronto. Por enquanto, né? Até eu não vou nem falar nada porque eu não sei nem como que vai ser daqui para frente, porque tá tudo porque uma pessoa que ganha 120 mil seguidores em 2 meses, é óbvio que vocês também devem estar imaginando qual o segredo. Essa comida deve ser maravilhosa. Realmente. Eu já conheço, sem saber, eu já conheço. Eu acho importante porque ele acaba estimulando as pessoas que estão em casa a cozinhar e a ter o prazer de fazer uma comida. Seja ela simples, né, ou não, mas você ter o prazer de voltar para a cozinha. E isso foi muito recorrente nesse período de pandemia. As pessoas tiveram que ter um olhar para o interior, um olhar para casa, não é mesmo? E por que não cozinhar, fazer sua própria comida de uma
uma forma agradável, curtir o que você está fazendo. Exatamente. E eu acredito que talvez essa seja a sua receita, assim, de sucesso. Porque nos seus vídeos parece que cozinhar é muito agradável, divertido e fácil. Sim. Né? É essa a ideia que você passa pra gente. A ideia das narrações, né, da locução que eu faço, é realmente trazer para as pessoas, principalmente as que não sabem fazer nada, que ela consegue fazer alguma coisa, mesmo que seja simples. Por exemplo, um dadinho de tapioca que eu fiz uns dias atrás. Sim. Que é muito simples, não, só que a maioria das pessoas... muita gente postou, né, que fez o dadinho em casa. E a maioria das pessoas não faz porque acha que é algo impossível, mas não faz porque não tem o acesso. Então, quando você traz o acesso para a pessoa e mostra para ela de um jeito fácil, divertido, porque eu acho que é muito mais fácil aprender brincando, né? Uhum. Então, quando a gente traz de um jeito divertido, fica muito mais tranquilo. E quem que te inspira? É na sua família ou você tem algum chefe que te inspira a fazer os seus pratos? Olha, eu tenho duas referências, vamos falar assim. Meu pai e minha mãe, os principais. Daí eu tenho os tios, as tias também, que tem alguns que cozinham muito bem. Tem uns que não sabem nem fritar ovo, mas tem alguns que sabem cozinhar muito bem. E de chefe, eu admiro muito o Leonardo Paixão, que é um cozinheiro mineiro. Ele é médico, inclusive, também. E hoje ele só se dedica à gastronomia, ele não atua mais na medicina. E o Henrique Fogaça também. São dois caras que eu vejo assim que são referências. A sua gastronomia, né, a sua característica marcante sua, você ignora caloria? Você tem um foco um pouco mais em sabor e alimento saudável? Ou você é magro desse jeito porque você é um garotão, não deu tempo ainda de engordar? E é novo, né? E é novo. Olha, eu acho que eu sou o famoso magro de ruim. Aquele que come tudo e não engorda. Mais ou menos, né? Porque a barriga cresce, não adianta. A barriga chega uma hora na vida que ela vem mesmo. Mas eu nunca me preocupei em comer, por exemplo, poucas calorias ou comer só isso, comer só aquilo. Porque isso não é opção na sua culinária. O que você cozinha é o que dá sabor, é o que você tem vontade de fazer. Sim, e pronto. Porque assim, na verdade, a minha cozinha, ela é igual a cozinha de 99% dos brasileiros. É arroz, feijão e carne, vamos falar assim. Uhum. E aí dentro disso a gente mexe, mistura o que pode, inventa alguma coisa uma vez ou outra. Mas é basicamente o que todo mundo tem. E eu gosto muito de carne, eu sou uma pessoa carnívora, extremamente. Lá em casa a gente não gosta desse trem, não. Não? Desde que tenha... Bobagem. A única verdura que substitui carne pra gente é a linguiça. Tá certo. Essa pra mim é novidade, não conhecia. Vou adotar. Mas assim, eu nunca tive restrições alimentares. Graças a Deus a minha saúde permite que eu coma de tudo. Mas eu acho que o mais importante na comida é você comer feliz, né? Comer bem. Sim. Porque eu conheço muita gente que já fez dieta, fez um monte de coisa e não resolveu nada na vida da pessoa. Tem uma relação, assim, afetiva com a comida, né? Porque você pensar que aquilo que você tá comendo tá te fazendo mal é muito ruim, é melhor nem comer. Mas as pessoas te pedem receita fitness? Algumas. Já me pediram receita vegana, inclusive eu fiz uma guacamole no final de semana, vou postar daqui uns dias. Mas aquele biscoitinho é bom mesmo? É bom. É bom? É muito bom. Porque eu gosto de guacamole. É muito bom. E olha que eu sou uma pessoa, como eu falei, que eu como carne. Esses biscoitinhos de gergelim, essas coisas, não é algo que me chama atenção, mas é muito gostoso. Pode comer que é uma delícia. Ô Cris, eu fiz 35 milhões de visualização, mais de 600 mil seguidores, isso em pouquíssimo prazo. Qual é o sentimento? Como é que você está lidando com esse sucesso, assim, vamos dizer, meio que meteoro, né? Não, meteoro é uma coisa que vai e passa rapidinho, né? Mas esse instantâneo, esse sucesso instantâneo. Acho que nas primeiras semanas a palavra era desespero, que eu não sabia o que eu fazia. Achei ótimo. Eu não sabia. Eu não sabia o que eu fazia, o que eu falava, o que eu podia fazer, o que eu podia deixar de fazer. Mas aí eu já estou me adaptando a essa nova vida, né? Uma nova rotina, porque não tem nada a ver com a engenharia civil, é algo totalmente diferente. E hoje é um aprendizado. Acho que a palavra que define hoje pra mim é aprendizado. Todo dia eu tô aprendendo alguma coisa nova, me adaptando com alguma coisa nova, porque é muito... A engenharia, naturalmente, é uma profissão e o mercado da construção civil hoje está aquecidíssimo. Sim. É uma área que, obviamente, te traz muita receita financeira. Essa mudança, deixar a engenharia e entrar na gastronomia, ser um youtuber... Não é youtuber, TikToker, desculpa. Economicamente, que comparativo que você faz? É algo que vai lhe atender bem às suas necessidades, expectativas, ou superar? Sim. Como é que é isso? Olha,
em primeiro lugar, eu desde sempre, o meu maior sonho de vida foi trabalhar para ter dinheiro, para viajar, estar com a minha família, comer em lugares diferentes, conhecer lugares diferentes, viver, vamos falar assim. E tudo que eu fazia era para chegar nesse ponto, de poder viver essas coisas. E eu nunca imaginei que a comida me traria tudo isso, porque a engenharia até hoje não me trouxe. Ela me trouxe mais dor de cabeça, mais dor de cabeça do que tranquilidade. E hoje eu vejo a possibilidade, né, porque sou um neném, cheguei agora, né? Mas eu vejo a possibilidade de, na verdade, ter muito mais com o que eu tô fazendo hoje do que com a engenharia. Convites têm acontecido o tempo todo já? Alguns, graças a Deus, alguns. Você falou muito da sua rotina. Conta pra gente agora, com tudo isso, como anda a rotina do Christopher? Olha, não mudou muito em relação à rotina diária. Lógico que eu tô adequando algumas coisas, mas normalmente a minha rotina, eu acordo, faço meu treino. Eu não sou uma pessoa que toma café pela manhã normalmente, acho que alguns médicos nem concordam muito com isso. Mas normalmente eu não como antes de treinar, então eu treino em jejum, volto, daí eu me alimento. Aí eu faço meu almoço, daí normalmente eu gravo os vídeos, é o horário que eu gravo os vídeos. E depois é trabalhar. E hoje tem alguém que grava com você? Não, eu faço tudo sozinho. Porque tinha um pote de whey, né? Que te ajudou a crescer na vida. Ele derreteu. Ele derreteu? Ele não aguentou a pressão. Não acredito. Ele tem um vídeo, só para as pessoas em casa entenderem, ele tem um vídeo que falou assim, nunca pensei que o whey protein fosse me fazer crescer tanto na vida. Exatamente. Porque o whey faz a gente aumentar, né? Só que ele usa o pote de whey para colocar a câmera dele, assim, sabe? Para poder fazer as filmagens. Então, assim, é muito ele, é muito o dia a dia. Eu acredito que isso também impacta as pessoas que estão te vendo no Instagram e no TikTok. Sim, porque tem muita gente, inclusive eu, isso não é uma coisa, acho que só dos outros, acho que é de todo mundo, que fica esperando a situação certa para fazer algo que tem vontade, o momento certo, algo que tá faltando, não, eu preciso disso para fazer aquilo ali. E a forma que eu comecei, que foi mais uma terapia para mim, eu comecei do jeito que eu tinha, com o que eu tinha, fui fazer... Vamos falar assim, de qualquer jeito, mas não com pouco caso, mas de qualquer jeito com tudo que eu tinha. E aí o meu primeiro tripé foi o pote de whey, só que ele derreteu na beira do fogão, aí eu tive que abandonar ele e hoje é um liquidificador. Então hoje eu uso o copo do liquidificador. Ainda não derreteu. Que não derreta, né, o liquidificador. Ainda não derreteu, tá ali ainda. Mas isso é uma coisa bem brasileira, né? Há pouco tempo atrás, na cozinha de casa, na sala... Né, se elegeu um presidente da república com um celular. Exatamente. E o improviso, mas acima de tudo a competência de quem está sendo filmado, lógico, né? Só não pode deixar cair na panela, né? Nossa, já caiu? Não, mas eu já fiquei com medo. E quando eu vou mexer com óleo, fritura, eu falo assim, Deus, por favor, não deixa cair aqui dentro. Não deixa cair aqui dentro. Por favor. O Christopher, e você usa muito o bom humor, né? A comunicação agradável. Não é só o tempero, é uma forma agradável de ensinar, mostrar um tempero. Esse lado descontraído, esse humor, faz com que você tenha muito comentário legal, divertido. Como é que o seu público reage a essa característica marcante sua? Olha, eu sou daquele time que perde o amigo, mas a piada jamais. Não tem como. E a gente já tem tanta coisa complicada acontecendo todo dia, tanta coisa ruim, que quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu pensei assim, como que eu posso fazer isso de um jeito mais descontraído? E assim, muita gente, como hoje eu tenho seguidores no Brasil e alguns até fora do Brasil já, acha inclusive que é um pouco forçado, porque não conhece o goiano, né? Porque o goiano, igual tem muita gente que fala, você tá doido, esse bom absurdo, só você que fala isso. Eu falo, não, moço, vai lá em casa que você vai ver 30 negros falando isso. É todo mundo. Você tá doido, é do goiano também. A gente fala... Trem, né? Trem bom. Não. Então, assim, foi uma forma que eu encontrei de deixar mais atrativo para as pessoas. Porque no final das contas também, se eu coloco só uma receita ali, uma musiquinha... Um pão com ovo qualquer um faz. Agora, a forma que você faz aquilo ali que é um não conecta, né? E essa conexão exatamente. É muito importante você ter com o seu público. Exatamente. E, Christopher, o goianês faz um sucesso danado, né? Mas a gente é os melhores que tem. Não tem melhor que nós. Os melhores. Não, tá longe. O goiano, você tá doido? O goiano é patrimônio histórico do Brasil. Não tem o goiano, o mineirinho. Nossa. Né? O mineiro é primo, né? Eles ficam brigando com a gente que o ai é deles, mas é nosso. É o primo, é o parente mais próximo. E o pão de queijo também.
Nossa, eu vou fazer pão de queijo essa semana. Pão de queijo também. E eu com vou aquele material que você ganhou? Isso. Fazer com o material da agricultura familiar de Bela Vista, da FABEV. São produtores incríveis, inclusive eles atendem em Goiânia. E assim, os produtos deles são excelentes. Aí eu recebi deles essa semana queijo, polvilho, leite, eu vou fazer pão de queijo. Arrumar briga com os mineiros agora. Mas quero ver a gente replicar a receita. Não, eu quero conhecer. O pudim você já conhece. Pudim eu já conheço, tá provadíssimo. Mas eu pedi nos bastidores pra ele fazer uma receita pra gente poder postar, né, uma receita do Christopher, né, feita assim, com exclusividade, assim, pro Papo Saudável. É óbvio que a gente não vai comer, né, mas pelo menos a gente vai poder visualizar e o público que tá em casa também. Ver como essa pessoa incrível trabalha nas redes sociais. E deixa eu te fazer uma pergunta, por que o TikTok primeiro? Porque lá é onde eu edito os vídeos. Então, assim... A facilidade? Você acha mais fácil editar lá e depois replicar no Instagram? Porque eu não sei fazer essas coisas. Então, assim, eu achei um caminho pra fazer e aí eu fui lá e fiz. Aí deu certo. Aí eu só fiz do mesmo jeito. Porque se tiver que mudar uma vírgula ali, talvez já não dê certo. Dizem que o melhor caminho é aquele que a gente conhece. Né? Exatamente. Não, porque eu não sei, eu não trabalho com edição. É questão de intimidade, né, com um veículo, assim, né? Tem pessoas que têm intimidade com o YouTube, tem outros que têm intimidade com o Instagram. Eu, particularmente, eu tenho intimidade com o Instagram, eu não tenho com o TikTok. Inclusive, eu sou um público que foi pra você através do Instagram. Sim. No TikTok, quando eu comecei, eu tinha 30 seguidores. Quando eu postei a primeira receita. Então, assim, foi no TikTok primeiro, porque lá eu edito as coisas, faço as coisas de um jeito mais simples pra mim. Porque eu não tenho afinidade, facilidade com essa tecnologia de edição e tudo mais, eu faço do jeito que eu consigo. Então, é lá e depois eu levo pro Instagram. Mas hoje já tá tendo nos dois ao mesmo tempo, tá? Você gosta de futebol? Gosto. Então vamos bater uma bola? Vamos. Perguntas que todo mundo que conhece Christopher gostaria de saber. Vou começar, hein? Vou ler aqui pra saber, viu? Lascou. Lascou agora, viu? Ó, fala o que vem na sua cabeça, tá bom? Tá bom. Tá? Qualquer coisa, se não for bom, a gente corta. Mas se for bom, a gente mantém aqui. Vamos lá, propósito. Olha, hoje é ser feliz e fazer as pessoas que estão comigo mais felizes também. Ótimo. Eu amo... comida. Essa tava fácil, né? Essa eu achei que era fácil. O que eu quero pra minha vida? Viajar muito. Viajar muito? Muito. Qual lugar que você gostaria de conhecer? Olha, eu quero muito conhecer o Nordeste. Eu acho a cultura do Nordeste muito rica, principalmente comida. Comida, perfeito, né? Muito perfeito. E eu tenho um projeto que eu quero começar a rodar em breve, que é visitar os locais do Brasil e aprender comida típica. Para fazer vídeo pra gente, para ensinar pessoas, por exemplo, como que eu faço uma comida típica do Ceará, como que eu faço uma comida típica do Mato Grosso do Sul, o que é a comida típica de lá. Porque, assim, eu acho que nós, os brasileiros, a gente anda perdendo muito essa conexão com o nosso mesmo, que é muito rico, que tem muita coisa. Muito sabor, e a gente fica valorizando umas coisas que não mereça valor, mas que a gente tem muita coisa que tá ficando de lado e que é muita coisa boa. Você sabe que essa é a nossa bandeira aqui, né, Odécio? A gente fala que o programa Papo Saudável é para justamente enaltecer os piquis que a gente tem aqui no Goiás. Os piquis do Goiás. Sim. Falando em viagem, a gente já vai continuar, só um breakzinho. Falando em viagem e coisas bonitas e gastronomia maravilhosa, vai lá no sul. Conheça esse sul do país, você vai ver que país diferente. E lá tem carne, eu acabei de ter muita carne. Acabou de voltar de lá, eu cheguei de lá tem 2 semanas e eu vou te falar uma coisa. Perfeito. Você vai gostar. Nossa. É bom absurdo? Bom absurdo. É bom absurdo lá. O problema lá é vinho, né? Tem tanto vinho, mas tanto vinho que a gente tem que comprar um pouco. Um pouco, né? Não tem mais como, não tem como levar pra casa, né? Eu odeio... Deixa eu ver. Pepino? Não. Comida eu como de tudo. Não tem problema com comida. Mas eu odeio briga, intrigas desnecessárias, coisas pequenas que atrapalham o dia a dia das pessoas. E pessoas? Pessoas são? São muito bom. São muito boas, né? Pessoas são tudo, na verdade. Vamos lá. A comida é? Vida. Pra mim, comida é vida, é amor, é atenção, é carinho, é tudo. E cozinhar? Paz. Terapia. Minha família? É tudo pra mim. Tudo. Eu achei muito bonito uma postagem que você fez, você falando de uma frase que sua mãe sempre fala pra você.
E eu achei a sua mãe extremamente positiva. E é uma função que nós pais tentamos trazer para os filhos, leveza e positividade. Sim. Qual é a frase que a sua mãe falou para você? Que o universo te surpreenda diariamente com bênçãos positivas, com coisas positivas. Isso é lindo. Beijo para sua mãe, viu? Beijo pra minha mãe. E futuro? Acho que agora é uma caixinha de surpresas, viu? Eu não sei, nem arrisco. É a caixa de Pandora, assim. É uma caixa de Pandora, eu nem arrisco, porque ao mesmo tempo que eu tô aqui, tá tudo tranquilo, já parece, não, você tem que ir pra tal lugar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e então eu não tenho nem ideia de como que vai ser o futuro. E o meu passado? Muito aprendizado, muito aprendizado. E hoje eu sou? Feliz. Hoje eu sou feliz. Eu sou o Christopher. Hoje eu sou o Christopher, exatamente. Gostei, hoje eu sou o Christopher. Hoje eu sou tudo que eu queria ser no passado, hoje eu tô conseguindo realmente ser. E o que seus seguidores podem esperar de você pra gente finalizar essa entrevista que foi bacana pra caramba? Olha, muita comida boa, muito humor, muita diversão, muita zoeira, porque se for pra perder um amigo eu perco mesmo, eu gosto de brincar, porque eu acho que a gente tem muito que sorrir e pouco que chorar. Então, quanto mais felicidade a gente conseguir trazer para o dia a dia, eu acho melhor. E é isso, viagens, cultura do Brasil que eu amo demais, esse país. Eu amo viajar, para mim pegar a estrada é uma das melhores coisas que tem. E eu quero isso, aproximar as pessoas com a comida, através da comida e da culinária. E também as famílias, né? Porque, por exemplo, igual você falou do seu filho, eu conheço várias e várias famílias que não têm esse aconchego de chegar, cozinhar, fazer alguma coisa. E às vezes eu já recebi inclusive alguns feedbacks de algumas pessoas falando, olha, os seus vídeos estão ajudando aqui em casa porque a gente agora para fazer a comida que a gente viu e tá muito bom, tá muito legal e tudo mais. Então, a comida sempre aproxima as famílias, né? Com certeza. Eu acho que eu te contei quando a gente estava conversando, mas a minha mãe, ela é chefe e a comida sempre foi algo que nos aproximou bastante. Então, minha mãe, não posso nem falar o tanto que ela cozinha porque é surreal, é muito. É muito. Né? Eu arranho bem na cozinha, eu gosto de cozinhar e meus irmãos também gostam de cozinhar. Então, realmente, a comida aproxima as pessoas e nesse período de pandemia aproximou ainda mais as pessoas, né? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, porque esse menino mato-grossense, goiano de coração, ele só tá começando, tá? Então vem muito Eu Sou o Christopher pra vocês por aí. Se vocês não estão seguindo, por favor, né? Sigam o Christopher, Eu Sou o Christopher nas redes sociais. Fiquem com a gente, não saiam daí que daqui a pouquinho estamos de volta. Até! As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Estamos de volta e agora vamos entrevistar uma médica psiquiatra muito querida, doutora Melissa Duarte, que ela vai falar para a gente sobre depressão, o universo da psiquiatria entrando na nossa casa, na sua casa, porque é um tema muito importante, vocês vão ver. Doutora, tudo bem? Tudo bom, e você? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É muito importante a gente estar falando de saúde mental, né? Acho que a pandemia mostrou pra gente como é importante a gente cuidar da mente, né? Cada vez mais os números têm aumentado, né? E a pandemia mostrou como nós precisamos preventivamente cuidar dessa mente, né? Pra gente não adoecer quando tiver um estresse como a gente teve nesse momento, né? Doutora, essa pandemia, esse fechar, isolar, o medo da Covid, o afastamento social, o voltar para dentro da casa, isso gerou esse medo, acima de tudo, isso gerou muito transtorno, né? Deve ter aumentado muito a clínica de psiquiatria, o movimento. Como é que tem acontecido isso no consultório de vocês? Todos esses fatores que você descreveu foram gatilhos para as pessoas desenvolver tanto ansiedade quanto depressão. É claro que a gente precisa ter uma genética, né, para essas pessoas adoecerem,
Mas o que a gente está vendo também, nós psiquiatras, sequelas pós-Covid, né? Aumentou muito o número de pessoas com insônia, com crises de pânico e principalmente com alteração na memória. Então nós temos estamos vendo isso no consultório com muita frequência. Então o pós-Covid, com certeza a saúde mental vai ter um impacto muito grande nessas pessoas que tiveram sequelas. Talvez maior ainda do que durante o medo de pegar e pegar. São duas situações diferentes, né? O medo de pegar o Covid, isso no começo, ele com certeza ele incitou, né? Principalmente adolescentes, idosos, né? Os idosos que eram um grupo de risco que praticamente não podiam sair de casa. Então eles foram bem acometidos, né? Antes da vacina, principalmente. Agora o que a gente está vendo não o medo de eu pegar, mas após eu pegar, principalmente os assintomáticos, pessoas que tiveram poucos sintomas do Covid, estão apresentando sintomas psiquiátricos de forma relevante. Nós trouxemos para vocês a saúde que alegra e que diverte. Agora, a saúde que trata. Acabamos de passar pelo Setembro Amarelo. E queríamos trazer para vocês a perspectiva e o olhar também da psiquiatria para o tema. E eu queria te fazer uma pergunta, Melissa. Hoje, ter inteligência emocional é um diferencial nos tempos atuais? Com certeza, né? Eu não gosto muito desse termo inteligência emocional, porque a inteligência ela remete a outra coisa, mas você ter maturidade emocional favorece muito você ter resiliência, né? Você trabalhar as dificuldades, né? Você trabalhar os gatilhos, você se conhecer, né? Ter o autoconhecimento. Então, tudo isso vai favorecer eu ter um equilíbrio. E eu tendo um equilíbrio, claro que isso diminui a chance de eu adoecer, né? Porque a gente percebe que a maioria das vezes existe um gatilho ou algo que incita você a ter os sintomas, né? E você fala isso nas suas redes sociais, né? Que você ajuda as pessoas a conhecerem a sua personalidade e a lidar com as emoções, que hoje é tão difícil a gente aprender a lidar com as emoções e principalmente ensinar os nossos filhos a lidar com as emoções. Exatamente, Rogério. Por que é tão difícil? Porque nós fomos criados para esconder as nossas emoções, né? Não chora, não é pra você chorar agora, menino homem fica não quieto, homem não chora, né? Então acaba que a gente foi criado dessa maneira. E lidar com as minhas emoções ainda remete muito a uma fraqueza, né? Eu expor as minhas emoções é como se eu tivesse exposto. E na sociedade a gente não pode muito mostrar as nossas dificuldades, né? Então a grande dificuldade que as pessoas têm é isso. Mas quando eu falo de trabalhar as nossas emoções, é eu deixar elas virem, né? E fazerem com que elas vão de forma mais natural. Isso vai favorecer eu me conhecer, né? E eu ter um equilíbrio na vida. Até essa maturidade emocional. Exatamente. Doutora Melissa, vamos dizer que nós ficamos aí praticamente 1 ano e meio agora que a vacina, né, chegou aí na juventude, na adolescência, deixou a segunda agora com a vacina de ter reforço, né, deixou a gente mais desarmado, mais relaxado, vamos dizer assim. Mas o período, esse praticamente 1 ano e meio de reclusão, às vezes reclusão total, às vezes parcial, aulas online, toda essa mudança social que nós vivemos. Então, digamos aí, foi mais ou menos um ano e meio. Isso trouxe um impacto muito grande para todas as faixas etárias, né? Sim. A adolescência, a infância. Isso é um trauma que pode ser perpetuado, pode afetar o crescimento de um adolescente, por exemplo, uma criança, ou não, isso é passageiro e daqui a pouco está esquecido. E como que é para as pessoas que perderam entes queridos? Como é que você vê isso do ponto de vista psicossomático? Eu acho que o Covid, né, até escutei esses dias e achei brilhante, né? Esse serzinho invisível, ele veio para mudar mesmo, né, a nossa geração. Então, a gente tem vários traumas, né, vários impactos nos adolescentes, principalmente quem tem fobia social, quem tem timidez, vai ter que estar
teve que assistir a aula online, né? Então ficava exposto à tela, muitos adolescentes não conseguiram. Então acho que cada faixa etária teve um estressor diferente, né? As mães que tiveram que trabalhar no home office e ao mesmo tempo lidar com as crianças ali na aula online, né? A sobrecarga muito grande. Eu acho que o Covid também, esse isolamento todo, ele mudou muito a nossa qualidade de sono. Nós começamos a dormir cada vez mais tarde e o sono é um dos principais fatores de proteção para a gente não adoecer. A gente sabe também que o contato muito próximo, né, com as pessoas em casa, muitas pessoas estavam com alguns problemas ali escondidos e aí esse contato fez com que aumentou o número de divórcios, né, durante a pandemia. Então acho que foram vários estressores e com certeza mudou muito a nossa sociedade, né? Eu acho que daqui para frente as nossas relações de trabalho, as nossas relações interpessoais, elas foram atingidas, né? E aí, se você não souber lidar com isso, acaba que você pode ter um estresse. Melissa, eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa, como que você, por exemplo, uma médica, uma psiquiatra que está ali para ajudar as pessoas, igual você falou na questão da dor, da síndrome do pânico, da depressão, do pós-Covid, como foi para você passar para o outro lado? Se tornar paciente, precisar de alguém que cuidasse de você e depois de ter passado esse período da Covid, o pós-Covid, que você teve que passar por um período de internação na UTI, a insegurança, né, de ficar bem, de ficar viva, de pensar nos seus filhos, como ser humano você lidou com isso? Então, foi uma experiência bem intensa, né? Eu acho que o Covid, ele mudou a minha vida. Eu tive Covid em julho de 2020, então as pessoas não sabiam ainda como tratar o Covid, né? Tava muito nebuloso. Tava muito nebuloso. Você não tinha atendimento presencial. Assim, a época que eu peguei Covid, eu fiquei com 50% do pulmão comprometido, não tinha hospital para me internar e eu fiz uma internação domiciliar, né? Para você ter uma noção, eu usei a VNI, sendo que todos os médicos falaram que não tinha indicação de usar a VNI, mas uma amiga minha, fisioterapeuta, insistiu e eu usei a VNI. Eu acho que a minha experiência, né, com o Covid não foi nem o isolamento ser ruim. O pior era a incerteza do que iria acontecer, porque a doença, ela te dá essa incerteza, né? Você melhora no 5º dia e no 8º dia você piora. Então você fica naquela expectativa, amanhã é o 6º dia, depois amanhã é o 7º, né? Você fica vivendo aquela tensão. E no meu caso, a minha avó faleceu, né? E no outro dia meu pai piorou, né? E eu ficava monitorando do quarto todo mundo, porque eu era a única médica da família. Então não foi... E querendo dar esse suporte, né? E tendo que dar esse suporte, porque não tinha vaga na cidade, né? E aí, assim, emocionalmente, durante o tempo de doença, eu até me mantive bem, né? Eu meditava muito, né? Eu tinha acabado de fazer um curso de meditação, então eu conseguia ficar 14 horas na VNI por causa da respiração, né? Então, assim, eu melhorei meu pulmão por causa disso, porque aquela VNI é muito difícil de usar. Por isso que a maioria das pessoas são entubadas. E eu consegui por causa da meditação. Então, eu tinha feito um curso em outubro e o curso foi utilizado. Nossa, isso é tão poderoso você trazer para as pessoas. Na prática, exatamente. Porque as pessoas às vezes falam, né? Eu não sei meditar. Gente, Buda, ele falou que tem 85 mil formas de meditar. Não é possível que a gente não ache uma pra gente. Então você vê que a meditação, tanto que ajudou a doutora Melissa. A meditação é respirar. Sim. É você ter uma respiração controlada. E aí foi tranquilo, né? Assim, depois que eu já estava melhor do Covid, que eu ia voltar a trabalhar, é que foi o problema. Porque aí eu comecei a passar mal, ninguém sabia o que eu tinha. As pessoas achavam que eu estava tendo ataque de pânico. E, na verdade, eu fiz uma sequela cardíaca, né? E uma desautonomia cardíaca posterior. Então, eu acordava, minha pressão estava 22/18, aí ela baixava para 9/4 em 5 minutos. E eu quase desmaiava. E as pessoas não sabiam muito o que fazer, isso, assim, né? Falavam, não, você tá ansiosa, você tá com pânico. E eu, psiquiatra, né, não tinha dificuldade em estar com pânico, mas realmente era um mal-estar
intenso. E aí foi quando eu fui para UTI a primeira vez, né, e persisti, assim. Eu acho que hoje tá mais fácil, né, assim, tem mais dados, tem mais estudos, então hoje se sabe que depois do Covid você tem que fazer um check-up cardiológico, né, fundamental. E aí foi assim, eu fui passando mal, né, eu passei mal mais de 6 meses, agora eu tô bem, já consigo falar, né, porque antes eu tinha uma dificuldade respiratória. Eu sou asmática, então eu fiquei grave desta forma porque eu tomei muito corticoide na época, né? Então, assim, suspeita-se que por isso que eu fiz uma alteração tão grave, né? Porque, teoricamente, minha asma era moderada, não era para estar tão ruim. Mas o que eu digo para as pessoas, né, que eu fiquei meio que a referência de quem teve Covid, né? Eu ajudei algumas pessoas pela internet. A gente tem que ter calma e respirar. A doença veio para ensinar a gente a respirar, né? Eu tenho um amigo que ele teve comprometimento de mais de 90% do pulmão e ele não foi entubado porque ele aprendeu a respirar, porque a gente fica tão na ansiedade, né, que você acaba sendo entubado por causa disso. Eu acho que a ansiedade, o desespero, ela prejudica muito. Bom, respiração é um negócio que mexe muito comigo, sabe? Ultimamente eu tenho estudado muito sobre respiração e a gente percebe, a gente acaba tratando bastante, né, algumas pessoas, e dentro do processo da ansiedade, acho que é difícil hoje qualquer clínica médica, profissionais que trabalham com emoção, né, que você não envolva a palavra ansiedade. Ansiedade, qualidade de sono, né, respiração. Eu acho que em todos os... Oxigenação, né, é um termo que a sociedade está percebendo isso agora. E a gente percebe também que a depressão, a ansiedade e muitas vezes, né, a irritação, né, a somatória disso tudo acaba contribuindo às vezes para a crise do pânico, né, que é um processo muito comum nos dias de hoje, né, doutora? E vocês na psiquiatria têm trabalhado bastante medicamento, porque a gente vê muito, né, o lado do psicólogo e o psiquiatra. Muitas vezes as pessoas confundem, né, mas medicamentos, né, para controle emocional é com vocês na psiquiatria. Para que as pessoas possam entender bem a diferença, que algumas pessoas realmente não sabem a diferença né, uma terapia com psicólogo ou com psiquiatra. E às vezes até rotula mal um psiquiatra por não saber, né, esse processo. Explica pra gente, né, a diferença do tratamento, a parceria que deve ser feito, né, na verdade o psicólogo e o psiquiatra, essa questão do uso do medicamento para trazer o ser, né, ao equilíbrio. A ansiedade é uma expectativa. Então, por exemplo, eu estava ali fora, né, estava ansiosa por causa do horário, então porque eu ia entrar em cena, enfim. Toda vez que existe um evento diferente ou algo que você espera, você entra num processo de ansiedade. É como se eu tivesse, eu gosto de dar esse exemplo aos meus pacientes, é como se eu tivesse no meio de uma mata e soubesse que lá tem um leão. Então, o meu corpo, ele se prepara de forma adrenérgica para qualquer situação que eu tenha que correr ou que eu tenha que fugir. Então, esse sintoma, a ansiedade, todos nós temos, né? A gente tem perante um evento ou um objeto ou algo que é importante para mim. O que acontece com a ansiedade patológica, que aí sim é uma doença, é que eu começo a ter esses sintomas sem nenhum evento. Então eu fico na expectativa, na adrenalina, mas não tem nada para acontecer. Né? E aí eu começo a ter esses sintomas no meu corpo de forma esporádica e espontânea. Então eu tô lá na minha casa dormindo, de repente eu acordo com um mal-estar. Então, a crise aguda de ansiedade é como se fosse uma descarga elétrica. No meu cérebro, vem para o meu corpo e aí eu tenho sintomas diversos. Eu posso ter diarreia, taquicardia, falta de ar, né? Tem algumas sensações de medo
geralmente vem o medo ou de morrer, ou de enlouquecer, ou de que eu estou infartando. Por causa disso, as pessoas denominaram de síndrome do pânico. Por quê? Porque a maioria das pessoas na crise aguda de ansiedade, elas têm uma sensação de pânico. Esse ataque de pânico, né, essa crise aguda de ansiedade, ela dura de 5 a 10 minutos, né? E qualquer um de nós aqui pode ter. A qualquer momento. A qualquer momento. A questão é que uma vez que eu tenho essa crise de pânico, eu posso começar a desenvolver a doença do pânico, que é eu começar a ter essas crises de forma mais frequentes. E aí eu desenvolvo o medo de passar mal. Então eu tive uma crise e eu começo a ficar com uma sensação, nossa, não fecha a porta não, porque tá abafado, eu posso passar mal, né? Eu vou para um lugar tumultuado, eu procuro uma janela para eu respirar melhor. E aí eu desenvolvo a doença do pânico, que a gente chama de transtorno do pânico. Uma vez que eu desenvolvo a doença, eu preciso medicar, porque existe uma alteração serotoninérgica, né? Os hormônios, a serotonina, ela está sendo produzida de forma irregular. E aí eu entro com a medicação. O melhor tratamento é a associação medicação-psicoterapia. Por quê? Você precisa descondicionar. Porque muitas vezes o paciente melhora da crise, mas mesmo assim ele não fecha a porta, porque vai que eu passo mal. Um pouquinho também e para de tomar a medicação por conta própria. Exatamente. E aí a melhor terapia é a cognitivo-comportamental, que você vai trabalhar o quê? Ó, você não tá passando mal mais, então fique tranquilo. Pode enfrentar aquele lugar que você teve a crise, que você não vai morrer, não vai enlouquecer, ou seja, você não vai passar mal. Você vai dar conta de passar por isso. É uma doença que pode apresentar de forma leve ou de forma grave. Eu tinha paciente, vou dar um exemplo de um paciente meu, que ele fazia todo São Paulo, Minas Gerais, uma semana dirigindo de carro, porque ele não entrava no avião. Então limitava-se muito. Conheço cantores que eu já atendi que fazia turnê, não entrava no avião, tinha que ir junto com os músicos de ônibus, enfim. Então, assim, é uma doença que quando você tem todos os sintomas, é muito limitante, né? E aí o tratamento, ele vai recuperar, você vai entrar em remissão, você vai ficar ótimo e a chance de você nunca mais ter nada é muito grande se você fizer o tratamento completo, como a Rogéria falou. O problema é que a gente trata, melhora e para no meio do caminho. Aí a doença muitas vezes fica indo e voltando. E já abandona. Exatamente. As pessoas têm também aquele estigma, né, de falar assim, isso eu vejo muito no consultório. Ah, o psiquiatra me passou a medicação, mas eu não quis tomar porque eu tenho medo de ficar viciado no remédio. Eu não sei, mas no consultório eu escuto muito isso. E, Melissa, eu queria saber se a campanha do Setembro Amarelo tem ajudado, o que você tem achado, o que você achou desse Setembro Amarelo agora, que com certeza foi muito diferente dos outros. E para quem está em casa, como é que a gente pode identificar uma pessoa da nossa família que provavelmente possa estar passando por um processo de depressão? Então, essas campanhas, elas ajudam sim, porque a gente tem a dificuldade de lidar com a doença mental, né? Como você mesmo falou, a doença mental ainda, infelizmente, é associada com manicômios, com casos graves, e hoje a gente percebe que não, né? A maioria das pessoas que fazem tratamento não precisam de hospitalização, então são casos mais leves. O que a gente percebe é que uma pessoa, geralmente, quando ela suicida, ela tem de 3 a 4 tentativas prévias. Então essa pessoa ela já estava dando um alerta que muitas vezes a gente não dá atenção, né? Então assim, eu faço muito parecer em UTI, então é aquela pessoa que tentou suicídio, aí a família fala assim, não, ele combinou comigo, ele não vai tentar isso de novo, né? E aí a gente deixa do jeito que tá, vamos fazer de conta que tá tudo bem. Essa é a maior dificuldade que a gente tem com os pacientes, né? Eles demoram muito a procurar o atendimento, né? Então, muitas vezes... Está num estado bem avançado. Isso. A família, ela fica postergando, igual
sábado mesmo uma paciente minha tomou 150 comprimidos, né? E eu já tô falando para a mãe há mais de 2 meses que ela precisava internar. E a mãe ainda perguntou depois que ela internou, fez uma lavagem, se realmente precisava internar. Né? Mas precisa mesmo de internar? Eu falei, olha, ela já tá dando sinais de que ela não tá bem há muito tempo. Então, falar a respeito e principalmente não julgar, né? Porque não, o que a gente faz muito é o julgamento, né? A pessoa, ela começa a falar que ela não tá bem, eu vou e julgo, né? Ah, não, você não precisa desse remédio, você tá ótima. Isso, né? Isso é bobagem. Nós estamos vivendo uma mudança cultural violentíssima, né? Eu acho que a minha geração, a Rogéria é mais jovem que eu, você, talvez tenha sido a última geração que a criança tinha que trabalhar logo cedo, né? Tem que dar benção para pai, para mãe, senhor, senhora, e os nossos meninos já tratam a gente de você. Essa mudança da sociedade, essa mudança cultural brusca que nós vivemos, a chegada da internet, o acesso à mídia social, crianças que não podem mais trabalhar, têm que ficar brincando, ficar dentro de casa e os pais têm que sair fora, lá em casa a mídia chegou. Que não pode se frustrar, né? Que não pode se frustrar. De alguma forma, que paralelo que você traça, digamos aí, depressão, 20, 30 anos atrás e depressão hoje. Aumentou muito a depressão, diminuiu, tá tudo certo, sempre foi assim. Com certeza, né? Aumentou muito a depressão porque a gente tem uma sobrecarga no nosso cérebro, hoje a gente tem muito mais informação, né? E essa sobrecarga no cérebro, esse dormir mais tarde, essa falta de equilíbrio, falta de atividade física faz com que a gente tenha maior suscetibilidade a adoecer, né? E além disso, nós estamos ficando cada vez mais velhos, né? E acaba que... atividade física é um fator fundamental para quebrar esse ciclo, né, que vai entrando em depressão, vai afundando as endorfinas, né, serotonina, aquela coisa toda que a prática do exercício nos traz, favorece bem não entrar em depressão, né? Romper esse ciclo. Na verdade não entrar, mas você diminuir o tempo da doença, né? E tem algumas práticas que já tiveram vários estudos que mostraram que tem um efeito antidepressivo semelhante à prática da atividade física com o uso da medicação. Quando a pessoa está em remissão, né? Quando a pessoa está bem. Quando está bem, né? A atividade física ajuda, sim. O problema é que às vezes a pessoa não tem, assim, nem como a gente acessar, né, esse indivíduo de tão ruim que ele está, porque quando chega para a milícia já são casos mais extremos, que as pessoas vão lidando com aquilo em casa e acham que vão melhorar. E aí, quando chega... O tratamento psiquiátrico não é profilático, né? Na maioria das vezes, psiquiátrico, na maioria. Doutor, eu adoraria continuar conversando com a senhora aqui mais um tempão, porque é complicado. Acabei de falar que era mais nova que eu e chamo ela de senhora, né, Rogéria? Né? Tempos modernos. Você vê que a minha geração realmente é a geração do senhor, senhora, né? É um prazer enorme te receber. Um papo muito agradável. Com certeza a sociedade precisa muito de você, né? E tem muito a contribuir, tá? Um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, né, Rogéria? E com certeza, eu acho que o caminho é isso. É a gente tentar ter práticas mais saudáveis para a gente não adoecer. Eu acho que você ter um sistema em equilíbrio, né, uma mente sã, a chance de você adoecer é muito menor, né? E ter uma super rede de apoio, né? Contar com todo mundo de casa, confiar, para quem é adolescente, confia no seu pai, confia na sua mãe, confia na sua avó, entendeu? É muito importante a gente se abrir para as pessoas que a gente confia, né? Espero que vocês tenham gostado do programa Papo Saudável de hoje, programa feito com muito carinho para vocês. Se não estão nos seguindo nas redes sociais, então sigam, compartilhem com os amigos. No Instagram, programa.papo saudável. No YouTube, programa Papo Saudável. Muito obrigada e ao apoio cultural da Farmacêutica Wellness, da Animale Goiânia Shopping e também da Lacoste. Até o nosso próximo programa e olha, fiquem com Deus. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar.
Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica.